João Paulo é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O jogador é muito querido por nós, torcida do Santos, e muitos entendem que só faltam títulos para o Paredão se tornar o grande ídolo. A identificação do atleta com os santistas é imensa, e isso fica ainda mais evidente a cada partida que ele faz com a camisa do alvinegro praiano. Nesta segunda-feira, dia 17, o jornalista Jorge Nicolo atualizou as informações sobre o futuro do arqueiro e a chance é muito grande do atleta receber uma oferta da Europa e, assim, rumar para o velho continente. Ele sempre foi cobiçado pelo exterior, mas agora a promessa é de pelo menos uma oferta chegar à mesa do Santos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos, mais especificamente sobre o goleiro João Paulo, que vive temporada espetacular. Jogador de só 27 anos de idade, quase sempre um dos que mais pegam bolas difíceis em cada rodada do Campeonato Brasileiro. Estava conversando com uma pessoa próxima ao João Paulo para saber sobre a situação dele, atleta que já foi especulado recentemente no Ajax da Holanda, no Flamengo, um dos principais times do futebol sul-americano, e o que eu posso garantir para vocês é que vai pintar proposta oficial para o Santos no fim desse ano, entre dezembro e janeiro. Pelo menos um clube da Europa prometeu apresentar uma oferta oficial ao presidente Andrés Rueda. Mas não se trata de uma negociação simples. É natural que o presidente santista exija muito mais do que o valor estipulado pelo Transfer Marketing. Hoje, o João Paulo está avaliado em 7 milhões de euros, ou mais ou menos 36 milhões de reais, a julgar pelo fato de ter só 27 anos de idade e um dos candidatos à seleção brasileira num futuro não muito distante. É natural que o Santos pense em cifras ainda mais altas. Atleta que teve recentemente seu contrato estendido e até setembro de 2025 foi estendido até dezembro de 2026. Com essa mudança ele também garantiu um bom aumento salarial, mas pode acabar se mudando para a Europa. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Santos, os outros 30% pertencem a outros parceiros. Diz aí, nação santista, se você fosse o presidente Andrés Rueda, por qual valor venderia o nosso grande arqueiro João Paulo, vulgo o melhor goleiro do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, interaja conosco. O presidente do Santos, Andrés Rueda, reforçou a necessidade de fazer uma venda em dezembro para fechar as contas do ano. Na noite desta sexta-feira, o dirigente falou sobre a situação financeira do clube em entrevista ao programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes. Eu acabei de explicar para vocês, a gente pagou o salário esse mês, puta, por milagre, tô atrasado, puta, e eu tô me virando para ver como é que a gente vai chegar até dezembro. O que vai acontecer em dezembro? Sendo transparente com vocês. A gente vai ter que vender um jogador. O futebol, da maneira que ele está estruturado, receita e despesa não batem. Você arrecada menos do que gasta. Na entrevista, o presidente voltou a reclamar do bloqueio da venda do zagueiro Kaique ao Almeria, da Espanha. O fisco espanhol obteve os valores por um processo judicial pela venda do atacante Neymar ao Barcelona. Eu tinha um planejamento, até o final desse ano, eu estava tranquilo na parte financeira em função da venda do Kaique. A gente foi, de certa maneira, uma decisão arbitrária do fisco espanhol, bloquearam a receita da venda do Kaique, porque por um imposto da venda do Neymar em 2013 que não foi pago. Pô, vocês imaginam o que a gestão precisou sofrer para continuar mantendo. Isso vocês não falam, pô, salário em dia, imagem praticamente em dia. Hoje eu estou com 14 dias de atraso de uma imagem. Pô, e a gente sabe muito bem que essa situação não são todos os clubes que estão assim. Além da parte financeira, o presidente do Peixe confirmou que o clube terá um novo estádio. O Santos vai ter um novo estádio, presidente? A gente pode cravar isso? Pode ter certeza. Vai ter, sim, senhor. Está demorando mais do que a gente imaginava. Quando não é pandemia, é a crise do ferro. Quando não, a parte de arquitetura, que demora um pouco mais. O Santos vai ter, sim, sua arena. Agora, não é a salvação da lavoura quanto a receita. É a W Torre que vai fazer a arena, presidente? É a W Torre. A gente tem um contrato com eles para montar a arena. Em que fase que está? Esse mês é apresentado, que atrasando, a previsão era setembro, mas vai ser agora dia 20, uma reunião com uma comissão para apresentar a estrutura arquitetônica do estádio já para um valor um pouquinho mais reduzido do que o projeto inicial, acertar a parte comercial, pedir aprovação para o conselho, e eu faço questão, não seria necessário pelo estatuto, tá? Mas como é um projeto que você pode amarrar 20, 30 anos, a gente está fazendo questão de levar a aprovação para uma Assembleia Geral. Onde vai ser a nova arena, presidente?
na própria Vila Belmiro. Na própria Vila. Tá, porque antes era portuária, aquela ideia, né? Vai ser na Vila mesmo. Não, na própria Vila Belmiro. O presidente também comentou sobre a conversa e tentativa de contratação do técnico Marcelo Bielsa. Todos os treinadores, conversei com o Bielsa, sim, conversei 4 horas com ele, tá? Tive uma verdadeira aula de futebol, tá? E vou conferenciar para vocês o que ele fez, a decisão final para ele, que seria para um futuro, não seria para agora, porque agora a decisão é, nosso treinador vai até o final do campeonato, tá? A decisão dele, a gente criou uma intimidade tão grande que ele falou assim, poxa, eu sou um treinador muito caro. Eu vou pedir jogadores que custam caro, tá? Cara relativo, tá? Jogadores que vão resolver, mas que são caros. Pô, eu vi tudo que vocês fizeram aí nesses 2 anos, tá? Ou você vai mentir para mim, como já foi feito lá atrás, dizendo que eu ia contratar jogadores e depois não trazia, tá? Ou eu ia fazer esforço e tentar. Aí você vai voltar de novo à situação que o clube estava lá atrás quebrado. Então, pô, continue nessa linha por mais um tempo, que pô, com trabalho e essa parte de reestruturação que o clube infelizmente não tinha, tá? Com o pé no chão, pô, vai chegar a hora. Tudo tem seu tempo. O argentino Gabriel Carabarral ainda não conseguiu convencer o técnico Orlando Ribeiro de que merece uma oportunidade no Santos. Antes titular absoluto com Lisca, o meia não tem nenhum minuto sequer com o novo comandante e vê seus concorrentes Ed Carlos e Luan ganharem cada vez mais espaço. Contratado o Argentino Júnior na última janela de transferências, Carabarral chegou à Vila Belmiro e logo assumiu a posição de titular. O meia foi utilizado nos jogos contra São Paulo, Cuiabá, Goiás e Ceará, mas com mudança no comando técnico perdeu espaço. Com Lisca, o argentino somou 250 minutos em campo e, mesmo sendo responsável pelas bolas paradas nas bolas próximas à área e nos escanteios, não teve participação direta em nenhum gol da equipe. Quando o Orlando subiu do sub-20 para o profissional, seu primeiro ato foi sacar Carabarral para dar mais ofensividade ao Peixe. De lá para cá, o treinador optou por Luan, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Ed Carlos na posição, mas sem dar chance para o argentino. Além da parte técnica, o camisa 5 do Santos perdeu 4 dias de treinamento no CT Rei Pelé por conta de problemas pessoais. O jogador foi liberado pela diretoria para viajar à Argentina para acompanhar um familiar com saúde frágil. Também por isso, o meia não foi relacionado para os jogos contra Atlético Mineiro e Juventude. O meia trabalha para retomar o espaço conquistado logo em sua chegada ao clube da Vila Belmiro. Para isso, terá de desbancar concorrentes fortes como Ed Carlos, que ganhou destaque na goleada diante de Juventude, e também Luan, que embora tenha ido para o banco de reservas na rodada passada, é um nome que agrada a comissão técnica. Depois de emplacar uma longa sequência entre os titulares do Santos, Vinícius Anocelo perdeu espaço com Orlando Ribeiro. O meio-campista não entrou um minuto sequer nos últimos 3 jogos do Peixe. Nesta segunda-feira, após a goleada de 4-1 sobre o Juventude, o técnico comentou sobre a ausência do garoto. Segundo ele, a ideia ao tirar o camisa 25 foi deixar o time mais ofensivo. Hoje a minha preocupação maior é com quem não está no time, né? A gente tem que realmente estar sempre conversando, a gente tem que estar sempre orientando. E o Zanocelo saiu da equipe porque nós achamos que nós precisávamos atacar um pouco mais de meias e atacantes. A característica dele é diferente, né? Isso não quer dizer que ele não vai ter mais oportunidades. Como eu falei, todos do grupo vão ter em algum momento a oportunidade. Eu não sei dizer quando, mas eles têm que estar preparados. Por unanimidade, o Comitê de Gestão do Santos aprovou a compra do volante Vinícius Anocelo, emprestado pela Ferroviária até o fim de maio de 2023. No dia 22 de agosto deste ano, os 6 membros do Comitê de Gestão do Santos, Andrés Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renata Gopia e Tomás Corte Real, se reuniram e votaram favoráveis ao investimento para comprar o atleta. No acordo assinado com a Ferroviária em junho de 2021, o Peixe teria de desembolsar 2 milhões de euros, cerca de 10,53 milhões de reais na cotação atual, para adquirir 60% dos direitos econômicos de Vinícius Anocelo. Com o aval do Comitê de Gestão, o presidente Andrés Rueda deve apresentar em breve ao clube de Araraquara uma proposta para negociar os termos e as condições de pagamento. O GE apurou que a Ferroviária ainda não foi comunicada a decisão do Santos em comprar o volante. Lembrando que esse ano, Zanocelo já recebeu sondagens do Sevilha da Espanha. O interesse de um clube europeu? Na verdade, eu fico muito feliz com isso, né? Por causa que isso diz como o trabalho está sendo bem feito, então para mim é muito gratificante. Mas o meu pensamento hoje é no Santos. Eu sei que tem sondagem de outros times também da Europa, isso chegou para mim sim,
mas o meu pensamento hoje é total no Santos. Eu quero estar ajudando o Santos até o fim. Isso é muito gratificante para mim, eu fico feliz com isso. Aos 21 anos, Zanocelo tem 74 jogos com a camisa do Peixe e 5 gols. Nessa temporada, foram 48 partidas, sendo titular em 41 delas. Uma estrela brilhou, e o mundo inteiro cantou Santos!